Olá, meus irmãos, a paz de Jesus é o seu coração. Estamos juntos para fazer o nosso estudo bíblico de hoje, onde vamos para o capítulo 15 do livro de 1 Reis, capítulo 15. Pega aí a tua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor e ver onde a palavra de Deus vai nos levar. Que história nós vamos descobrir hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Muito bem, versículo 1, capítulo 15, pega a tua Bíblia. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, lembrando que Jeroboão, reinou 22 anos, tá? Sobre o reino de Israel. Aqui vai falar do reino de Abiam em Judá. No 18º ano do rei de Jeroboão, filho de Nabate, Abiam tornou-se o rei de Judá. Ou seja, Roboão reinou 17 anos. Né? O filho dele, Abiam, começou a reinar então no 18º ano do reinado de Jeroboão. E reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Imitou os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não foi plenamente e o seu coração não foi plenamente fiel a Yahvé, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu antepassado. Veja, Absalão, havia sido morto, porque ele tinha tentado tirar o reino de seu pai Davi enquanto Davi era vivo. Depois, Salomão, filho de Davi, foi o rei de Israel, tempo de glória. Ele traiu a Deus, negou o Senhor. Deus então tirou o reino dele e deu a Jeroboão. E um dos reinos, uma das tribos, a tribo de Judá, Jerusalém, ficou para o filho de Salomão, Roboão. Roboão foi infiel. Deus, ele morreu, reinou apenas 17 anos, morreu. O filho dele, Abiam, tornou-se o rei de Judá. Ele foi também infiel e morreu. Então veja, ele imitou os pecados de seu pai e seu coração não foi plenamente do Senhor, como o coração de Davi. Então veja que sempre a palavra de Deus vai trazer essa relação de que Davi foi fiel. Foi um homem segundo o coração de Deus. Até no Atos dos Apóstolos vai ser falado isso. Contudo, por consideração para Davi, Yahvé seu Deus, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém, mantendo seu filho depois dele e poupando Jerusalém. Ou seja, o filho de Abiam, o bisneto de Davi, o tatraneto de Davi. Então, Davi foi o pai de Salomão, Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abiam, e Abiam depois morreu e o filho dele reinou sobre Israel. Davi, com efeito, fizera o que é reto aos olhos de Yahvé, e em nada se tinha afastado do que lhe ordenara por toda a sua vida, com exceção do episódio de Urias, o heteu. Então veja, tirando aquele episódio da traição e do assassinato de Urias, Davi não fez nada mais do que era desagradável a Deus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender isso. Não é porque nós somos pecadores que nós devemos cometer, somos fracos, não é? Que nós devemos, não, eu vou pecar. Não precisa. Pecou uma vez, querido, tchau e bênção, se afaste do pecado e nunca mais volta a pecar. Essa experiência, Davi cometeu um erro, errou, mas segundo a palavra de Deus, em nada se tinha afastado do que lhe ordenara, do que Deus ordenara por toda a sua vida. Houve todo o tempo guerra entre Roboão e Jeroboão. O resto da história de Abiam, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Houve guerra entre Abiam e Jeroboão. Depois, Abiam adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa reinou em seu lugar. Então, nós temos aí, não perca a cronologia, tá? Nós temos Davi, Salomão falha com Deus. Deus então entrega o reino de Israel, que são 10 tribos, a Jeroboão. E o filho de Salomão,
chamado Roboão, vai reinar sobre Judá. Roboão reina 17 anos, mas ele não é obediente a Deus, trai a Deus, nega a Deus, ele morre. E o filho dele, Abiam, vai reinar. Mas com 3 anos, Abiam faz a mesma coisa. Como o pai erra e não é fiel a Deus, ele morre e reina Asa, né? Então, o 5º rei depois de Davi, do tribo de Judá. Enquanto isso, do outro lado, nós temos Davi, Salomão e Jeroboão, que vai reinar sobre Israel. Agora ele vai contar a história de Jeroboão. No 20º ano do rei de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Então foi muito tempo, né? Sua avó chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos de Yahvé, como Davi, o seu pai. Então Asa fez o que é reto aos olhos de Deus. Expulsou da terra todos os prostitutos sagrados e aboliu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo para Azerá. Asa quebrou o ídolo e queimou-o no vale do Cedron. Os lugares altos não desapareceram, mas o coração de Asa foi plenamente fiel a Yahvé. Escuta isso. O coração de Asa, 5ª geração, Davi, Salomão, Roboão, Abiam, Asa. Asa honrou Davi. Acabou com o que eles tinham feito, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Asa foi plenamente fiel a Deus por toda a sua vida. Que lindo! Ele reinou, meus irmãos, 41 anos. Isso é uma bênção. Há frutos na nossa fidelidade. Há frutos. Depositou no templo de Yahvé suas oferendas sagradas por seu pai e suas próprias oferendas, prata, ouro e objetos. Houve uma grande guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Baasa, rei de Israel, foi depois de Jeroboão, atacou Judá e fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou a prata e o ouro que restavam nos tesouros do templo de Yahvé e nos palácios reais e entregou-os a seus servos e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei de Arã, que residia em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro, vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se afaste de mim. Artimanha política, ele vai fazer amizade com um outro rei para vencer a batalha contra Baasa. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou o chefe do seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Kineret e até mesmo toda a região de Neftali. Quando Baasa soube, suspendeu os trabalhos em Ramá e residiu em Tersa. Então o rei Asa convocou todo Judá sem executar ninguém. Tiraram as pedras e a madeira com as quais Baasa estava fortificando Ramá, e com elas o rei fortificou Gaba de Benjamim e Masso. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, e as cidades que construiu, não está no livro dos anais dos reis de Judá? No tempo de sua velhice, porém, teve uma doença nos pés. Asa adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu antepassado, e reinou em seu lugar o seu filho Josafá. Então veja, aqui conta o episódio de Asa. O que Asa tem? Asa foi fiel, como Davi, reinou 41 anos, o seu coração estava plenamente fiel ao Senhor, né, por toda a sua vida. Então ele reinou, ele destruiu os ídolos errados. E teve uma guerra entre ele e o descendente de Jeroboão, Baasa. Baasa o atacou, tomou parte dele. Ele então, espertamente, pediu para um outro rei, vamos dizer assim, dar a volta por trás e conquistar as cidades de Israel, né, do rei Baasa. O rei Baasa percebeu, deixou a batalha contra Asa e foi defender seu território. Nisso, Asa retomou seu território que estava sendo invadido. Dá para entender um pouco, né?
Vamos lá. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se o rei de Israel e reinou 2 anos em Israel. Fez mal aos olhos de Yahvé, imitou o comportamento do seu pai e o pecado ao qual tinha arrastado Israel. Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gebeton, cidade filisteia, que Nadab e todo Israel sitiavam. Baasa matou-o no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então veja, Davi, Salomão errou, Jeroboão cometeu vários pecados, mas reinou ainda 22 anos. Depois teve um filho dele, que foi Nadab, né? Mas ele também foi infiel, né? E reinou apenas 2 anos. Teve uma pessoa que se revoltou lá, Baasa, que matou Nadab e reinou sobre Israel. Baasa matou no 3º ano de Asa, o rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aias de Silo, por causa dos pecados que ele cometera e fizera Israel cometer, provocando assim a indignação de Yahvé, Deus de Israel. O resto da história de Nadab, todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Muito bem. E aqui conclui-se o 15º capítulo. Nós vimos aqui o que é importante daqui, muito concretamente. Ora, se nós formos fiéis a Deus, se nós formos fiéis ao Senhor, mesmo que os nossos pais tenham pecado, mesmo que nossos avós tenham pecado, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai dar prosperidade. Quem é exemplo disso? Asa, rei de Judá. Mas se nós formos infiéis como os nossos pais, fomos infiéis, cometemos pecados, nós não vamos reinar bem, não haverá prosperidade. A maldição chegará sobre nós, né? Isso é importante. E aqui a gente vê a história, né? O que a gente viu? Vamos tentar aqui lembrar novamente. Davi, né? Depois Salomão cometeu um grande pecado, né? O reino se dividiu em 2. Um reino veio com a descendência de Salomão, então Davi e Salomão, né? Depois veio Jeroboão, que tomou 10 tribos, Roboão ficou com uma. Os 2 erraram diante de Deus. Este reinou 17 anos, esse reinou 22 anos. Né? Jeroboão, o filho dele, Nadab, reinou apenas 2 anos. E Baasa tomou o reinado. E do outro lado de Judá, nós temos Davi, Salomão, Roboão, o filho de Roboão, Abiam, reinou pouco tempo também, e o filho dele, Asa, foi quem foi fiel. Então nós vemos isso aqui, a guerra entre 2 reinos. Então essa é a história. Daqui a pouquinho a gente vai chegar já no profeta Elias, né? Tem mais um capítulo e a gente vai para o reino de Elias. O que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e até amanhã.